Fala, meu povo! Estamos aqui, eu e a Rosi, num projeto novo. Decidimos a semana passada e estamos aqui nos aventurando no YouTube para compartilhar com vocês as nossas vivências, os nossos autoconhecimento, a nossa trajetória, algumas canalizações que acontecem nas nossas conversas. E eu quero dizer que são todos muito bem-vindos. Para quem vai assistir esse vídeo, a gente já pede que deixe o seu like, que se inscreva no canal, que a gente toda semana vai trazer um vídeo novo. Eu me chamo Kelly Rocha Olosbach, eu sou terapeuta, consteladora familiar, apômetra, trabalho com as terapias integrativas e com a escuta terapêutica. E o nosso convite é que vocês estejam aqui conosco, nos acompanhando e ganhando conhecimento. Nosso intuito é compartilhar. Agora eu deixo com a Rosi para ela se apresentar para vocês, para a gente ver o que vai surgir hoje, porque o nome do canal já diz, é espiritualidade sem script. Nós não temos nada programado. Nós simplesmente sentimos e fazemos. E é isso, gente. Meu nome é Rosi e eu já incluí no meu nome o sistêmico, o nome da minha família materna que não tinha antes, que é Rosi Marquezine de Oliveira. Então já começa por aí as nossas transformações e a prática daquilo que a gente está colocando para o mundo, para o nosso cliente e, antes de tudo, para a gente mesmo. Eu me considero uma terapeuta holística, trabalho com constelação familiar, apometria e reiki e outras técnicas a mais. E a gente está junto aqui até para aprender, eu e ela, nada está combinado. Como a gente vai dividir esse espaço-tempo aqui nesse vídeo, até se conhecendo. Conhecendo nossas ansiedades, os nossos controles, as nossas conquistas, o nosso equilíbrio que a gente alcançou. Tudo isso já foi experienciado e vivenciado no coração, no corpo, na alma e no espírito, por mim e por ela. E é por isso que a gente está aqui, para mostrar para vocês e entregar para vocês essa vivência mais simples possível, mais verdadeiro possível. E para começar hoje, a gente já vai começar fazendo um ancoramento do nosso projeto, que o nome também saiu assim, da cartola. E o que é um ancoramento? Ancoramento é pedir a proteção energética, física, espiritual, com as nossas egrégoras, pedindo essa proteção e também uma inspiração, a intuição para aquilo que é preciso ser dito, para aquilo que serve para você e para aquilo que vai engrandecer ainda mais, o que pode melhorar para mim e para Kelly. E atentando que antes de começar essa gravação, nós fizemos também o nosso ancoramento pessoal, porque são duas coisas distintas. A nossa proteção com o nosso mentor, com o nosso guia, com o nosso anjo guardião. Isso tudo a gente pode falar detalhadamente numa outra programação. Mas hoje a gente vai começar. E mesmo eu gosto muito de música, mas nós não ensaiamos para não dar crepe nessa gravação. Eu vou fazer sem música. Mas nós vamos respirando e expirando profundamente, exercitando a nossa tranquilidade, esvaziando a mente, relaxando o corpo e chamando, invocando esta egrégora bendita, xamânica, estelar e de outras egrégoras, para que nesse momento nos ancore e nos proteja. Que esse trabalho que nos propusemos
feito do coração e com muito carinho, chegue a muitos corações, muitos e muitos, infinitos corações, com a proteção de cada um, dos povos originários, dos santos, dos anjos, dos arcanjos, dos mestres, de todos aqueles que precisam de nós para que a gente canalize as mensagens, para que a gente divulgue o poder maior que é o amor. Ao entorno deste grupo, deste ambiente virtual, nós formamos um círculo de fogo que vai nos proteger de qualquer energia intrusa. Colocamos também um círculo de cristal, cristais etéricos que vão também irradiando as suas potencialidades, seus minerais, trazendo mais energia para os nossos chakras. E juntas, vamos nos fortalecendo e nos unindo cada vez mais, ancoradas por esses seres de luz e inspiradas para dar continuidade a esse trabalho. É com muita gratidão e contamos com vocês. Assim é, está feito. Agora é com a Kelly. Quando a gente para respirar, né, e faz essa ancoragem, como a gente se alinha com o nosso corpo. E eu sempre digo para os meus clientes e quem vai assistir esse vídeo, ele pode tanto usar essa ancoragem, né, quando quiser fazer, para se proteger, para proteger o seu campo energético, mas também tem ancoragens mais simples, muito mais fáceis da gente guardar, que eu uso muito, que eu ensino muito, porque como a pessoa não está acostumada, e não tem as palavras certas, porque a gente já faz no nosso sentir, né, Rosi? A gente já traz isso dentro do nosso trabalho. Então, para nós é muito fácil se conectar com os nossos mentores e perceber o que vem, se são cristais, se é fogo, se é água, da questão dos 4 elementos, não importa. Mas, aproveitando o gancho do aprendizado da ancoragem, é muito simples a gente ancorar o nosso campo energético. Basta eu respirar 3 vezes profundamente, criar uma esfera de luz, seja ela da cor que for, porque as cores elas têm frequências, mas não importa, você não precisa conhecer as frequências das cores para saber e chamar, não. Imagine uma esfera de luz e dê o comando. Estou criando este campo de proteção para o meu campo energético. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pronto. A gente deve fazer isso para sair para trabalhar, para entrar dentro do carro, para nossa casa, para nossa família, para qualquer situação que a gente se sinta assim, ó, cansada, desgastada. Foi assim que eu comecei, que eu aprendi. Eu fazia só isso e já era o suficiente. E eu digo que a gente cria uma musculatura energética, né? Quando a gente vai fazendo, fazendo, fazendo. Então, no início, lá atrás, há muito tempo atrás, eu fazia de manhã quando eu acordava, fazia ao meio-dia, eu fazia de tarde e eu fazia de noite para dormir. Hoje eu já consigo fazer a minha ancoragem e dar sustentação, que a gente chama de musculatura energética, dar sustentação para o meu dia todo. Então, quando eu faço meu trabalho de meditação de manhã, eu faço a minha ancoragem e eu sei que ela vai durar o dia inteiro. Por quê? Porque eu já estou habituada com isso. E isso a gente aprende fazendo. Fazendo. Eu comecei com o círculo de luz. Hoje eu faço uma ancoragem do meu trabalho justamente como a Rosi. Posso não usar os mesmos elementos,
posso não usar as mesmas cores, posso não usar os mesmos pedidos, mas eu sei que o meu campo está protegido. E uma das coisas que a gente quer que vocês entendam, que vai acontecer aqui nesse canal, nós não temos dogma religioso nenhum. Nós aqui vamos falar de xamanismo, de orixá, de santo, de anjo, de arcanjo, de povo estelar, não importa, porque quem dá o nome a essas energias e essas egrégoras de luz somos nós humanos. Porque eles são só energia de luz e é isso que nos interessa. Então, o primeiro pode falar. Esse ancoramento, quando a gente vai fazendo com a prática, a gente se dá conta que no dia a dia, porque a hora que a gente faz o ancoramento, a gente vai, quando acontece alguma situação durante o dia, a gente fala, ai meu Deus, será que tem alguém me ajudando? Será que não tem? E isso faz parte, é natural. Mas quando a gente tem a certeza de que a gente já fez, já mentalizou, já se conectou com essa proteção, a gente vai estar amparado o tempo todo. E as coisas vão deixar de acontecer? Não, não vai deixar de acontecer. O que tem que ser, vai ser. Mas a gente sabe que tem alguém para a gente contar. Com quem contar. Eu sempre digo, né, E é para Rosane? isso que a gente faz ancoramento. Tem gente que esse nome, a gente dá esse nome porque aprendemos. Sim. Mas é uma oração de proteção. Mas como a gente não quer se ligar à religião, a gente não vai falar oração, nós vamos falar ancoramento mesmo. E Exatamente. quando a Kelly fala energético, é porque nós somos energia. Nosso corpo é energia condensada que chegou nessa matéria que é o corpo humano. Mas esses seres de luz, eles são etéricos. A gente, só quem tem clarevidência vê, mas a gente sente, a gente percebe no corpo a presença deles. Muitos veem, outros ouvem, outros até falam com esses seres que estão nos protegendo, que eles estão aí, sempre estiveram. E aí que eu Sempre digo, estiveram. eles estão aí, mas a gente precisa solicitar eles. Eles não interferem se a gente não pedir. Então é por isso a importância de ter esse ritual, de se conectar, de pedir, de poder dizer, ó, estou aqui à disposição, por favor, proteja meu campo para que eu possa cumprir com mais o meu dia, com mais a minha missão, com mais aquilo que tiver que ser. A gente precisa solicitar. É a velha história do anjo da guarda, né? Porque cada um dá um nome que acredita e tá tudo bem. Ah, o meu anjo da guarda não me protegeu. Tá, mas ele tá sentado ali, tu pediu ajuda? Tu solicitou ele? É a mesma coisa. Se tu não solicitar, ele não tem, como é que a gente diz? Ele não tem autorização para intervir sem ser solicitado. Nós precisamos fazer a nossa parte. E eu sempre digo, né, que com o plano espiritual é uma troca. Nós precisamos deles para evoluir, mas eles também precisam do nosso magnetismo para poder trabalhar aqui na Terra. Se não E houver essa outra, troca, não acontece. não adianta pedir e enviar procuração por tempo indeterminado. Não. Eles não aceitam. Já conversei com o meu mentor. Eu falei, mas eu esqueço. Ele falou assim, então é com você. Não adianta. Eu falei, eu te dou uma procuração. Você sabe que você tem que me proteger? Ele falou, eu sei, mas se você não se conectar comigo, você não dizer sim, eu peço. Porque a gente pede tudo nessa vida, né? Pede proteção, mas na hora de atravessar a rua, sem olhar o farol, e achar que os outros têm que parar, e que o anjo vai segurar nossas pernas, nosso corpo, para não atravessar na hora que não deve, aí a gente pede socorro depois que foi atropelado. Uhum. E não é assim que funciona. Você tem que falar, ó, me ajuda, me dá um sinal que você sabe que a minha vida é louca, maluca, vivo no automático, eu tô querendo sair do automático. E quando eu vou me colocar em situação de perigo, por favor, me sinaliza, dá um jeito aí, de um jeito que eu perceba, eu preciso ainda dessa ajuda. Sim. E você pode ter certeza
que você vai ser auxiliado. Alguma coisa vai te chamar a atenção para você parar na calçada e olhar para os lados antes de cometer um erro. É a velha Então a história gente do precisa aprender a pedir e saber que eles estão à tem disposição. que confiar, tem que confiar. E outra, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele fica ali parado do lado? Não. É conexão energética, simultânea, multidimensional. Sabe Deus onde eles estão. Mas no momento que precisar, é o pensamento que vai conectar. Pensou, conectou. Ele se materializa, ou se não, fica ali do lado, ajuda e depois volta a fazer o que ele tinha que fazer. Porque a gente tem que seguir nossa vida e fazer o que precisa. Senão vira marionete, né? Sim. Quantas Se vezes não a faz mais gente. nada, se não tiver a permissão, se não tiver. Não, não é assim. É, A gente tem que saber com quem pode contar. Além dos humanos, né? Além da tecnologia, além de tudo, sim. a gente sabe que nós individualmente temos com quem contar, que nos protege e nos ampare, mas aí e a certeza de que aquilo que a gente tem que passar, nós vamos passar. Mas vai passar amparado, intuído, inspirado, com menos dor e sofrimento, e tudo passa, né? E tudo acontece. Quantas vezes a gente é desviado de um caminho, ou a gente se atrasa e a gente não sabe nem por quê. É por quê? Porque na maioria das vezes a gente está conectado com aquilo que precisa, né? Na hora certa, no momento certo. Quantas histórias nós já ouvimos? Caiu o avião, eu estava com a passagem comprada, mas não pude entrar. Então, tudo tem um propósito. E é esse tipo de conversa que a gente quer ter aqui com vocês. E hoje, Rosi, eu quero te trazer uma questão que aconteceu comigo, e eu adoro trazer as minhas questões, você sabe disso, né? Ser terapeuta de barras também. Hoje de manhã eu fiz uma sessão de barras, eu estava muito bem, já tinha feito minha ancoragem, tinha feito tudo. Inclusive, tive uns acessos muito legais, assim, muito reveladores dentro do meu processo. E depois que terminou a sessão de barras, me veio uma irritação, uma raiva, uma fúria de chutar a porta, de derrubar coisa no chão, sabe assim, um desconforto. Mexeu tanto comigo, tanto. E eu estou contando isso porque eu quero ver se você tem alguma coisa que possa me fazer compreender. Porque às vezes as pessoas acham que é milagre fazer uma ferramenta energética, vai lá, vou fazer uma sessão de barras e vou resolver minha vida. Ou então vou lá, vou fazer um reiki e vou resolver minha vida. Então é essa a questão hoje. E aí eu pensei, eu vou levar isso para a Rosi hoje na nossa terapia online, porque eu sei que você também, além das outras terapias, você faz barras. E a gente precisa. O primeiro ponto é que a gente precisa compreender o processo que a gente está vivendo, né? E eu estou passando por um processo de transformação. Todos nós na Terra estamos, né? Essa transição planetária está mexendo com todo mundo. Eu levantei da sessão muito bem, muito grata, estava leve. Cara, eu saí da sala assim, parece que veio encaixou um troço de raiva em mim. Eu pensei, o que esta raiva quer me dizer? O que esta fúria está querendo me mostrar? E aí eu fui preparar o meu almoço e soltei essa pergunta e não fiquei pensando. Mas eu estava assim, ó, e até a coitada da minha gata sentiu os efeitos. Eu tirei ela longe. E aí eu te pergunto, Rosi, quais são as reações? Porque as pessoas esperam um milagre, né? Eu já entendi. Eu, dentro do meu processo, já entendi, mas eu gostaria que tu trouxesse um pouco disso para desmistificar essa coisa do milagre das ferramentas energéticas. Porque a pessoa quer fazer uma constelação familiar, ela nunca fez, mas ela não tem consciência de nada. Aí você vai lá, faz a constelação familiar, e a pessoa fica bem, te olha e te diz assim: ah, tá, foi bom, mas não entendeu nada. A mesma coisa com qualquer outra ferramenta. Eu acho que isso é um ponto importante para a gente esclarecer. Eu entendi de onde veio a minha raiva, porque o que foi trabalhado nas minhas barras foi o meu controle. E vai me tirar do controle para ver se eu não fico furiosa. Entende?
Então, Vai assim, falar para ela parar de falar e deixar eu falar aqui. sim, já vou parar, já vou. É, é entender que assim a gente precisa olhar para aquilo que está acontecendo, trazer para o sentir, acolher essa raiva, porque a gente pode sentir raiva, né? E dizer, tá tudo bem. Eu ainda não digeri 100%, porque foi punk. Mas eu quero te ouvir. A primeira palavra é autoconhecimento. Quando a gente se propõe a aprofundar e conhecedoras das técnicas como nós somos, a gente vai entrando num fundo, num tão profundo da nossa inconsciência, que a gente não tem noção do que está lá dentro. E quando, por exemplo, a gente vai para uma... Eu também fiz uma sessão de barra de axis hoje. Corri as barras, foi uma troca, eu e uma amiga. E cada uma com a sua questão. A gente saiu leve de lá. Mas enquanto isso, a gente discutiu muitas coisas, profundamente. E quando você fala, eu corri barras, o que é correr barras? É você olhar no crânio, a coisa é física, tá? São pontos na nossa cabeça que disparam controle, paz, dinheiro, sexualidade, poder pessoal. São todos pontos que vão correndo barras, o que vai, como se fosse aquele código de barras que você vai no supermercado que tem nos produtos, ela vai, a energia vai correndo e vai apagando memórias, ressignificando crenças relacionadas a todos esses pontos. E a gente só recebendo que a gente percebe que tem que ser presencial. E numa dessa, a gente fala só num gatilho, né? Depois que saiu de lá, veio a memória para você, porque a gente tem que acessar algumas memórias, não adianta só passar pela técnica. Acessou a memória, e qual a vantagem de ser terapeuta? Você sabia que isso era uma memória que precisava ser olhada. E olhou para ela. Se a gente vai e não tem esse conhecimento, é só um cliente que vai lá, eu quero correr barras, sai de lá. Livre, leve e solto, porque você sai livre, leve e solto. Atravessa a rua, tem um acesso de raiva como esse, vai falar, essa técnica é uma porcaria, aquela terapeuta não vale nada. É sobre isso. Por isso que eu ganho de Mas a consciência gente explica importante. durante a sessão, a gente explica. Sempre a gente dá o conhecimento, sempre. Mas faz parte do processo de cada um, quando vai chegando numa terapia, entender o que é a terapia. Porque quanto mais terapia se fazer, mais as suas sombras, as suas questões vão aparecer. E quanto mais aprofundar, mais coisas a gente vai descobrir. Então, quando ela acessou essa raiva, ela sabia que tinha que olhar para alguma coisa. Lá dentro, internamente, ela já trabalhou. Se a raiva aparece, pode ser muitas outras questões. O que eu vou falar o que me veio aqui, se não fosse a Kelly que tivesse acessado essa raiva, um outro cliente. Acessou a raiva, vai curtir a raiva, vai ficar com mais raiva, vai xingar, vai reverberar. E se ele não tivesse feito o ancoramento, não estivesse protegido, não estivesse conectado com a espiritualidade, conectado com ele mesmo, no aqui, agora, a mente, sabe? A mente cheia de coisa. Naquele exemplo do atravessar a rua, você tá com a cabeça cheia, faz as coisas, nem percebe o que tá fazendo. Se não fosse, ia ter esse acesso de raiva, a raiva ia tomar conta. E energias intrusas, espíritos que estão passando pela rua, que estão ali no momento, são chamados, por quê? Se identifica com a raiva e Frequência. cola na gente. Uhum. Cola na gente. Fala, deixa eu aproveitar, vou me nutrir dessa raiva aqui, porque ele tá com raiva, vou me nutrir dessa raiva. Então é isso que a gente tem que se observar e quando aprender a ser terapeutizado,
aprender a entender e conhecer a técnica que vai ser aplicada, ouvir o seu terapeuta. E quando tiver essas situações, tem que pegar o telefone e na hora falar: acabei de sair, aconteceu isso, isso e isso. Preciso de ajuda, de esclarecimento. Senão você vai perder, o terapeuta vai perder e todo mundo vai perder. Mas se você tiver uma pequena atitude de pedir ajuda, você vai ter a consciência do que significa essa raiva. Não é falar para o amigo. Amigo não é terapeuta, gente. Ah, porque já aconteceu comigo, também fiquei com raiva, nunca mais eu voltei naquela terapeuta. Não é assim que funciona. O terapeuta vai te ajudar. Como a Kelly já é terapeuta, ela mesma já faz o trabalho com ela, como eu faço o trabalho comigo mesma. Mas às vezes, como hoje, a gente pede socorro. Liga para o colega e fala: eu estou precisando de ajuda porque sozinho eu não dou conta. Isso também trabalha a nossa humildade, né, Rosi? Quando a gente A gente consegue vai. pedir ajuda, né? É E saber que precisa de ajuda. E sim. não é defeito, não é pecado, gente. Não tem Não, que é a carregar permissão, culpa. né? A permissão que a gente se dá, porque a gente foi criada num sistema de crenças que a gente tinha que se virar sozinha, sabe? E Nós conforme a mulheres gente todas. é, a maioria das mulheres, assim, nós somos criadas por mulheres sem julgamentos, nós não estamos julgando ninguém, mas nós fomos criadas por mulheres muito sofridas que nos ensinaram que nós não podíamos depender e nem pedir ajuda de ninguém. Então, quando a gente aprende que, mesmo eu tendo todo o conhecimento que eu tenho, mesmo estudando tudo que eu estudei, mesmo trabalhando com o que eu trabalho, eu sou humana. E que daqui a pouco eu preciso dizer: Rosi, me socorre. Assim como eu faço contigo, assim como eu faço com outras terapeutas que eu tenho parcerias. Por quê? Porque é a permissão que eu estou me dando de pedir ajuda. E aí, a maioria das vezes, o nosso orgulho não permite pedir ajuda, né? E aí, por isso a importância de entender, de ter o autoconhecimento, de estudar sobre isso, de que tudo nessa vida é uma dualidade, tudo. Então, se existe a frequência do orgulho, o orgulho ele pode ser positivo e pode ser negativo. E eu tenho que equilibrar essas duas potências, é o masculino e feminino, é o claro e o escuro. A gente não pode viver só no escuro e não pode viver só no claro, a gente tem que equilibrar. E o exercício da evolução é esse, é trazer o equilíbrio. Enquanto a gente não traz esse equilíbrio, a gente ou pode estar na dor ou pode estar alienado a qualquer outra coisa, sem saber o movimento. Porque, ó, fiz uma sessão de barra, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho, eu pensaria assim, nunca mais eu vou fazer uma sessão de barras com essa pessoa. Mas por quê? Pela minha não atitude de pegar o telefone e dizer, olha, eu fiz a sessão contigo e me startou aqui uma raiva furiosa. E a terapeuta, com o conhecimento que tem, ela vai explicar o porquê, entende? Então, assim, ó, e outra coisa que é muito importante que as pessoas precisam entender é que, assim, às vezes a gente vai para uma sessão de barras com um intuito. Eu quero trabalhar isto. Vamos supor, eu fui para a sessão querendo Controle. trabalhar. Exato, eu fui para a sessão e disse para ela, eu preciso trabalhar a criatividade. Aí ela foi lá, terminou a sessão e me disse, menina, foi trabalhado muito o teu controle, seus joelhos estavam enrijecidos, suas pernas estavam endurecidas. Foi liberado o seu controle. Respira, deixa fluir. Eu pensei, ai, Senhor, de novo isso? Quantas vezes eu já olhei para esse bendito desse controle? Eu já nem digo maldito, ele é bendito controle. E toda vez acontece. E tá tudo bem, por quê? Porque faz parte do meu processo, eu ainda tenho que aprender. As pessoas não podem querer fazer uma sessão de qualquer terapia que seja na vida e querer se sentir curado daquilo. A evolução, ela é um passo a passo, é por camadas. Ele é um processo. Eu tenho uma raiva dessa palavra, você entende? Processo. Cada vez você está no processo. Odeio processo.
Mas é um processo. É como a evolução da gente. A gente nasce pequeno, a gente precisa aprender a comer, precisa aprender a andar, precisa aprender a falar, precisa aprender a ler, a estudar, sabe? E assim, na parte energética é assim também. A gente precisa passar pelo processo. E o controle, principalmente para nós mulheres, eu vou falar, nós mulheres, nós somos mulheres, então vamos falar das mulheres, né? Da energia feminina, com excesso de energia masculina, meio a meio, o excesso de energia masculina dentro da gente, que quer ficar no comando, né? E a gente esquece do lado sensível, do lado mais flexível que a gente tem, porque a vida foi nos levando. Mas isso não explica, mas não justifica, porque hoje nós temos o conhecimento suficiente disponível disponível para a gente se conhecer. E o controle, ele que starta essa raiva. Porque eu quero controlar tudo, o que eu sinto, o que eu falo, o que o outro faz, o que o outro isso, aquilo, enquanto a gente está terceirizando, porque o outro não fez, eu coloquei expectativa, me frustrei, eu quero controlar, eu só quero ver o resultado, porque quem controla só quer saber do resultado e não quer viver o processo. E se a gente fosse observar, nós passamos a nossa existência inteira assim. Porque a gente mal saiu das fraldas, já estava querendo controlar a mãe e o pai. Que não foi o pai e a mãe que ensinou a gente a ser desse jeito. A gente já estava lá no sangue, né? E a gente aberrando, esguelando, querendo controlar pai e mãe. Porque queria do jeito que a gente queria. E aí a gente foi crescendo. Então a gente só vê o resultado, que é a solução, e não vive. O que é viver? É usar todas as nossas outras potencialidades para alcançar alguma coisa e se abrir ao inusitado. Porque nada é do jeito que a gente quer, mas é do jeito que tem que ser. E quem controla não quer saber disso. Cada passo é medido, calculado, pega fita métrica, faz estatística, planilha, o Excel, é expert em Excel, faz tudo planilhado, faz lá, vai dar nisso, já projeta tudo. Tudo bem, a gente tem que planejar, ter planos, fazer planejamento, isso faz parte da vida. Mas querer o controle absoluto, a gente não deixa fluir. Quando a gente trabalha, é empregado, não sei o quê, tudo bem. Perdão, numa função profissional, às vezes isso é necessário, porque o controlador, quando ele pega uma profissão ou uma função que o controle é fundamental, ele só sobe. Era tão controladora, hoje eu sou só 80%, eu era 120%. Eu era auditora, gente. Eu trabalhava no setor de controle de uma multinacional. Eu era a melhor na coisa. Por quê? Porque estava no meu cerne, eu controlava tudo e todos. Era a pessoa mais odiada dentro da empresa. Porque eu ia lá e eu conseguia, eu mostrava e eu achava todos os defeitos dos outros. Olha que maravilha. Financeiramente foi a melhor época da minha vida. Onde a minha profissão fez assim, né? Que nem uma flecha. Cresci, tudo que eu tenho de financeiro e material hoje é gratidão e eu devo a esse emprego, a essa função. Até que eu explodi. Até que um dia eu falei assim, não dá mais. Porque eu era infeliz, eu não sorria, eu não... nada. Mas eu fazia tudo. O dinheiro estava no comando e tinha em abundância. Então a gente agradece ao controle, porque ele tem os benefícios. Mas e a nossa saúde mental, emocional, espiritual, de relações, de tudo? Onde que está o equilíbrio?
Aí vem a raiva. Porque tá mexendo, aí vai lá na barras, corre barras, aí aciona, ó, tem mais um pouco aqui, tem mais um pouco ainda. Mais um pouco da próxima etapa do processo. É o próximo passo do processo. Vamos trabalhar e vamos olhar. Aí sai lá com a raiva, olha para aquela raiva que tá startada e já fica com mais raiva porque quer controlar. Se eu fiz barras, aí eu tenho que sair feliz e ficar feliz pro resto da vida. Não, não vai. Você só vai olhar mais um pedaço. Mas aí vai viver. Vai falar, nossa, estou me conhecendo mais um pouco. Ô, raiva, vem cá. Vem É cá. o acolhimento. Eu também posso Vem ser cá, raiva. raiva. Você é linda, maravilhosa. Tudo que você faz, eu olhar. Que a raiva é propulsora. Se ela é bem trabalhada, a raiva serve de propulsão. Ela é o dínamo da nossa vida. Quando você tá com raiva, você não faz as coisas. Vai lá, que nem um leão, que nem um fogo, e faz a coisa acontecer. A gente faz a coisa acontecer. É o lado positivo da raiva, né? Então, é usar ela a favor. Ela não é nossa inimiga, mas ela tem que ser usada com equilíbrio. E aí, quando a gente descobre essa etapa do processo, esse passo, a gente fala, nossa, próximo! É o E aí descascar vem. da cebola, né? Que todo mundo diz. E a importância de se permitir descascar essa cebola. E tá tudo bem. Bom, nós já estamos aqui há 45, 46 minutos. E aí eu acho que agora, como a gente não planejou nada, eu acho que a gente pode silenciar e você ver se você tem alguma mensagem final para deixar para quem está nos assistindo. A gente espera sinceramente ser contribuição na vida das pessoas que frequenciarem com o nosso conteúdo, com a nossa forma de se expor, trazendo as nossas vulnerabilidades, trazendo as nossas dores, o nosso conhecimento. E se você gostou do conteúdo que viu, curte, compartilha. Você sabe que essa é a moeda de troca que vai nos dar o incentivo de continuar fazendo esse trabalho semanalmente. Vamos respirando profundamente. E eu vou fazer uma ativação aqui de reiki para toda essa raiva. Porque ela afeta onde? Ela afeta o nosso chakra plexo solar, onde as emoções decorrentes dessa raiva vão desequilibrando essa energia, causando às vezes questões gástricas, de refluxo, ou até de úlceras, ou de mal-estares, em todo o nosso sistema gástrico. Então nós vamos aplicando a energia reiki que vai limpar e equilibrar o nosso sistema nervoso. E junto dele nós vamos também equilibrando o nosso chakra básico, que é o chakra da sobrevivência, da materialização das coisas, que está relacionado com a nossa impulsividade, movida por esse sentimento que está no nosso cardíaco. E vamos ali juntos, ativando o chakra cardíaco, plexo solar e o básico. E junto disso, no equilíbrio, vamos ativando também o nosso chakra laríngeo,
onde as energias foram desgastadas, porque quando a gente está com raiva, a gente fala muito, a gente pragueja, a gente solta uma força energética tão densa e negativa que nos desequilibra e até nos expõe a situações ou ridículas ou criando mais emaranhados na nossa vida. E unificando todas essas energias numa grande propulsão, elas vão transmutando, vão ativando todos os nossos centros energéticos, os chakras, desde o coronário, a nossa conexão com o nosso ancoramento, a conexão com a nossa glândula pineal, que fica no centro do nosso cérebro, ativando o nosso chakra frontal, nosso terceiro olho, onde nós temos a nossa visão, intuição das coisas. Descendo para o laríngeo, na expressão da nossa verdade, no cardíaco. E o Reiki vai atuando tão profundamente, com toda a sua força, gerada pelo universo, vindo de distâncias inimagináveis. Ele vai aprofundar e vai alcançar a origem, a causa de onde tudo começou, para que esse sentimento gerasse no nosso ser. E ele vai, com uma ferramenta tão cirúrgica, ele vai acertar lá no fim, até alcançar lá, nessa origem. E vai efetuar cirurgias, curas, tratamentos, colocar remédios, para que isso venha cada vez mais, venha à tona em forma de pensamentos e emoções, curando e tratando através das dimensões, que muitas vezes ele vem de vidas e vidas e vidas e vidas que a gente não faz ideia, e a gente está arrastando até hoje. Está repetindo o padrão, está dando conta, e talvez não faça nada com esse sentimento. E hoje, com essa consciência, essa energia vai curando e tratando internamente e trazendo a nossa verdade, a nossa força. E assim, conscientes dessa razão, nós vamos mudando o nosso comportamento e usando essa força a nosso favor. E assim, damos por encerrada esta aplicação de Reiki. Essa energia tão profunda e verdadeira. Com muita gratidão. Assim é. Kelly. Muito bem, gratidão, Rosi, pela parceria. Hoje é o nosso primeiro vídeo, aguardem os próximos. A gente tem a intenção de postar um vídeo por semana, isso vai depender da nossa demanda, mas é bem sem script, é a hora que dá, a hora que pode, né? Nós somos simplesmente agentes, transmissores de mensagens, para que mais e mais pessoas possam ter um pouco de entendimento, um pouco de clareza. Quem sabe a gente consegue transformar
a vida de alguém. Se a gente transformar a vida de uma pessoa, nós já estamos felizes. Mas eu sou humana, hein? Se a pessoa que se transformar, avisa, tá? Sim, Avisa, põe no comentário. põe lá no comentário para eu saber, para eu ficar aí dormir É, feliz, sim, tá sim, bom? E segue a nossa página, porque nós fazemos trabalhos totalmente com diferentes, certeza. caminhos diferentes, mas hoje nós estamos unidas por um único propósito, que é o de servir. E Exatamente. servindo ao outro, a gente também está aprendendo muito. Hum. Pode ter certeza. Gratidão, então, e até o Então, amada, próximo. até.